J mais ABC. Oferecimento Biovida Saúde. Promovendo saúde, prevenindo você. Drogaria Coop. A gente sabe como cuidar. Grupo Avante. Administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu. O trabalho é nosso. Grupo Bem Barato. Bem Barato. Preço baixo hoje e sempre. Brasil tem 9 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. São Paulo registrou 6 casos. Os outros casos foram confirmados, um no Espírito Santo, um no Rio de Janeiro e um na Bahia. Conflitos entre partidos esquentam o clima político no Grande ABC e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais renuncia. Orlando Morando vistoria a obra de canalização do Ribeirão dos Couros. Intervenção permitirá o acesso do bairro Jordanópolis ao corredor ABD. IBGE abre concurso para vagas temporárias para recenseadores. Estão sendo oferecidas mais de 200 mil vagas de trabalho. O J mais ABC primeira edição começa agora. Sejam todos bem-vindos ao J mais ABC primeira edição. Temos uma enquete disponível no nosso Facebook. A pergunta é a seguinte: em sua opinião, as prefeituras dos municípios têm cumprido seu papel para a prevenção do novo coronavírus? Entre lá no nosso Facebook, que é TV mais ABC, e vote. A sua opinião faz toda a diferença. Conflitos entre apoiadores do PT e do PSDB esquentam o clima político no Grande ABC e o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais renuncia. Quem vai nos trazer todos os detalhes é o Vinícius Pazini. Confira agora na reportagem. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo, José Rubem, renunciou ao cargo ontem, sob justificativa de uso político da estrutura do sindicato. Em carta de renúncia endereçada a afiliados, Rubem afirmou que pressões de um partido político estariam prejudicando os servidores públicos. Na carta ele diz, abre aspas, cansei, como líder não posso trair o trabalhador para servir a um partido. Renuncio ao cargo de presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de São Bernardo por não concordar em sacrificar o servidor para servir um partido. Fecha aspas. Os tucanos e petistas têm tudo para reviver justamente no berço político de Lula. A polarização que marcou décadas nas eleições do país antes de ser explorada pelo bolsonarismo. Segundo apurou a coluna, a pressão seria exercida pelo PT, que tem o ex-prefeito Luiz Marinho como pré-candidato a prefeito da cidade, contra o atual ocupante do cargo, Orlando Morando, do PSDB. Vale lembrar que esse ano tem eleições municipais, nós continuamos acompanhando como ficará essa situação e mostraremos tudo para você aqui no J+. E voltamos a falar sobre o coronavírus. O Brasil tinha apenas 2 casos confirmados no começo da semana, depois passaram para 4 e hoje tivemos o nosso 9º caso confirmado. Quem vai nos trazer atualizações sobre esse assunto é o nosso repórter Vinícius Redaeli. O número de casos confirmados e de estados no Brasil com pacientes infectados pelo novo coronavírus aumentou, de acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira. O governo confirmou ainda que foram registrados os primeiros casos de transmissão local do vírus responsável pela doença Covid-19. O boletim aponta os seguintes dados: 9 casos confirmados em 4 estados diferentes. São eles: São Paulo com 6, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia com 1 cada. 635 casos são suspeitos e 378 foram descartados desde o início do monitoramento. O Ministério da Saúde ressaltou que os casos classificados como transmissão local foram pacientes que tiveram relação com o morador da capital paulista que foi o primeiro infectado no país. O primeiro deles, que era familiar, participou de um churrasco e o segundo teve contato com esse parente que esteve na festa. Não há ainda registro de circulação indiscriminada do vírus, também chamado de transmissão comunitária. Segundo o secretário do Ministério da Saúde, essa forma só ocorre agora, atualmente, em países como China, Coreia do Sul e Itália. Antes do atual balanço desta tarde, haviam 4 casos confirmados, sendo a 4ª confirmação uma paciente de 13 anos que viajou à Itália. Inicialmente, o Ministério chegou a considerar que, apesar de positivo, o caso não seria incluído entre os confirmados.
Depois disso, voltou atrás e considerou os outros pontos para listar adolescente entre os casos confirmados. Os representantes do Ministério reafirmaram que estão preparados para o aumento dos casos no país, sobretudo com a aproximação do inverno e a ampliação da lista de países do mundo com casos. O secretário executivo da pasta ainda listou que 14 estados têm voos internacionais oriundos de 33 países diferentes, com uma média diária de 193 voos, onde circulam cerca de 43 mil pessoas. E ainda falando sobre o coronavírus e viagens de avião. O Brasil está criando novos hábitos entre passageiros e modificando a rotina de funcionários no aeroporto de Guarulhos, que tem movimentação de mais de 120 mil passageiros por dia. Os viajantes incorporaram novos itens antes de fechar a mala para viajar: o álcool gel e também as máscaras. Vale lembrar que as mesmas não são recomendadas por profissionais de saúde na prevenção. Devem ser usadas apenas por infectados e por quem tem mais probabilidade de contato com pessoas que podem estar contaminadas. Ainda falando sobre Guarulhos, a presença de profissionais com equipamentos para prevenção, evidencia a preocupação com a doença, que já tem 9 casos confirmados no país, como já falamos anteriormente. O Estado iniciou ontem a utilização de luvas e máscaras por grande parte dos funcionários das áreas de atendimento do aeroporto, limpeza, higiene ou organização dos espaços, como os responsáveis por recolher os carrinhos de bagagem. As empresas estão sendo orientadas sobre quais procedimentos adotar. Também foi desenvolvido um canal de denúncias para dar suporte aos funcionários. Números do sindicato apontam mais de 20 mil trabalhadores no local, todos se prevenindo ao máximo para evitar uma propagação ainda maior do Covid-19. E o IBGE vai abrir 200 mil vagas de trabalho temporárias para recenseadores do Instituto. Ficou curioso? Acompanhe então a reportagem, que é do Vinícius Redaelli. O IBGE abriu concurso público para mais de 200 mil vagas de trabalho temporárias para a realização do Censo Demográfico de 2020. Mais de 180 mil desses postos de trabalho são para a função de recenseadores, que visitarão todos os domicílios brasileiros no período de coleta da informação censitária. A remuneração é de acordo com a produção, ou seja, quanto mais pessoas o funcionário visitar e questionários responder, mais dinheiro ganha. O orçamento para o Censo Demográfico de 2020 é de 2 bilhões e 300 milhões de reais, sendo aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões para o pagamento aos trabalhadores. O IBGE não revela o montante médio dos contratados, mas informa que disponibilizou na internet um simulador onde os candidatos podem verificar sua eventual remuneração. Os pagamentos são com base nos valores pagos por setor censitário nos diferentes municípios do país. A remuneração do recenseador será calculada com base no número de domicílios visitados, número de questionários respondidos e de pessoas recenseadas. Além desses critérios, ainda é analisada a taxa de remuneração da localidade de cada domicílio, podendo aumentar o valor do pagamento. Os contratos citados na matéria terão duração de 3 meses, mas podem ser renovados caso haja disponibilidade orçamentária e a operação precise ser estendida. Por conta de uma mudança na legislação em vigor, trabalhadores que atuaram recentemente como temporários para o IBGE ou qualquer outro órgão público também poderão se inscrever. Voltando a falar agora para chamar a sua atenção sobre a enquete disponível no nosso Facebook. A pergunta é a seguinte: em sua opinião, as prefeituras dos municípios têm cumprido o seu papel para a prevenção do novo coronavírus? Entra lá no nosso Facebook, que é TV Mais ABC, e vote. A sua opinião faz toda a diferença para nós. Com isso, nós chegamos ao fim deste bloco do J+, e na volta você vai conferir. Orlando Morando vistoria a obra de canalização do Ribeirão dos Couros. E ainda, governador João Dória anuncia 50 milhões para a infraestrutura na Baixada Santista. Não saia daí. Já estamos de volta com J+ ABC primeira edição. E com o objetivo de valorizar a educação e a especialização dos profissionais que atuam na rede de saúde, a Prefeitura de São Bernardo contratou este ano 49 novos profissionais, sendo 39 médicos, 3 enfermeiros, 5 psicólogos, 1 assistente social e 1 terapeuta ocupacional, para os cursos de especialização.
O curso, custeado pelo governo federal, tem grande procura no município pela estrutura de hospitais e equipamentos que oferece. São 4 hospitais, 9 centros de atenção psicossocial, 34 unidades básicas de saúde, somando mais de 100 estruturas que se tornam campos de aprendizagem no programa de residência médica. Além dos profissionais que ingressam na rede, outros 150 já cursaram especialização no município, dos quais 46 se formaram este ano. E o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, vistoria a obra de canalização do Ribeirão dos Couros. Confira mais detalhes sobre isso na reportagem do Vinícius Pazini. A obra de canalização do Ribeirão dos Couros é amplamente esperada pelos moradores do Jordanópolis. Destravada pela atual administração em 2019, trata-se de uma intervenção que foi paralisada durante a gestão anterior por determinação do Tribunal de Contas do Estado. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, esteve na tarde de ontem para vistoriar o andamento da obra, acompanhado do secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador. Isso aqui nós pegamos abandonado. Aqui não é nem obra parada. Aqui tinha uma notificação do Tribunal de Contas do Estado determinando a rescisão do contrato. Nós tivemos que pedir no Ministério uma reprogramação, depois uma nova licitação e agora, no final do ano, nós demos a ordem de serviço para fazer a canalização e uma conexão importante que vai ligar a Avenida Piraporinha, Corredor ABD e o bairro do Jordanópolis. O Delcio é o nosso secretário. Delcio, qual foi o maior desafio? Ter que fazer um contrato na metade, uma nova licitação, é pior que começar uma obra nova? Sem dúvida, prefeito. A melhor coisa é que você não sabe nem o que está enterrado do que já foi feito. Ou seja, nós tivemos que verificar tudo o que estava feito, para detectar o remanescente, para rescindir o contrato, para depois estar na rua. O projeto compreende 2.250 metros entre o corredor ABD até a Avenida Piraporinha. Até o momento, foram executados 1.250 metros. Serão executados os 1.000 metros restantes e haverá a complementação de outros 300 com o novo pavimento. Serão investidos 34 milhões, com recursos da Prefeitura e da União, e a conclusão de todos os serviços ocorrerá em 6 meses. A canalização será feita em modelo de gabião aberto, similar ao que foi empregado no córrego Saracantã, no centro. Posteriormente, será feita a urbanização que irá melhorar a drenagem do bairro. E por fim, haverá um novo sistema viário, entre a rua Sérgio Millier e Corredor ABD, e desta mesma via até a rua Oswaldo de Andrade. O bairro Jordanópolis tem sido beneficiado com inúmeras intervenções feitas pela Prefeitura, como a canalização do córrego Pindorama, entregue em janeiro deste ano, o início da implantação do coletor tronco na bacia do Ribeirão dos Couros, que está sendo executado pela Sabesp, bem como o recapeamento asfáltico de 41 ruas do bairro. E olha, em Mauá, uma criança de 5 anos fez um disparo acidental com arma de fogo contra seu irmão de apenas 3 anos. Quem vai trazer todos os detalhes é o Vinícius Pazini. Vamos conferir tudo agora na reportagem. Um menino de 5 anos fez um disparo acidental contra o próprio irmão, de 3 anos ontem, em Mauá. A criança foi atingida nas costas e no braço e encontra-se internada no hospital Radames Nardini e não corre risco de morder. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Mauá. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe estava na cozinha da residência, na rua José Vidal Senim, no Jardim Guapituba, preparando o almoço, enquanto os filhos brincavam no quarto dela e do marido, quando ouviu um barulho de uma arma de fogo. Ela correu para o quarto e encontrou o filho caçula ferido. O projétil atingiu as costas e saiu pelo braço esquerdo. Diante do fato, a mãe pediu ajuda a um vizinho. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado e levou o menino para o pronto-socorro do Hospital Nardini, onde está em observação na ala de pediatria. O pai, que não pode ser identificado, é agente penitenciário do Centro de Detenção Provisória de Diadema. Ele é o dono do revólver e também de outras 2 armas, uma pistola semiautomática e uma espingarda calibre 12, todas registradas. Conforme consta no BO, o pai sempre teve cautela e guardava as armas fora dos alcances dos 2 filhos, mas ontem, quando chegou em casa, deixou a arma municiada,
dentro de uma caixa sobre um móvel no quarto. Ele esqueceu de colocar a trava de gatilho. Olha aí, não pode dar bobeira. Por sorte, essa tragédia não foi maior e a Polícia Civil registrou o caso como disparo de arma de fogo, lesão corporal culposa e omissão de cautela. A arma foi apreendida. Fica aqui mais uma vez o nosso alerta para quem possui armas em casa. Mesmo sendo policial, guarda ou agente penitenciário, é preciso muito cuidado. Sempre guarde longe das crianças, em locais altos e trancados, que são os ideais. E o segundo bloco do J+, chega ao fim. A seguir você vai conferir a previsão do tempo para esse fim de semana e ainda o comércio esboça recuperação com alta de 2,2% segundo dados do último trimestre de 2019. E muito mais, por isso não saia daí, continue conosco. Estamos de volta com J+ ABC primeira edição e a semana já começou com chuva. Na quarta o sol voltou para a região e continua até hoje. Será que esse clima vai se prolongar até o fim de semana? Vamos logo então à previsão do tempo para você ficar sabendo. A previsão para este final de semana será com a temperatura um pouco mais elevada e o sol vai continuar nas regiões. No Grande ABC, a máxima ficará com 24 graus e a mínima com 15, com céu entre nuvens e sem possibilidade de chover. Já na capital paulista, a temperatura será um pouco mais elevada. A máxima ficará com 27 graus e a mínima com 16, também sem chance de chover e o dia permanece com sol entre nuvens nos 2 dias. Já na região da Baixada Santista, a temperatura ficará alta e o sol vai continuar na região. Então vai dar para curtir uma praia, porque a máxima ficará com 27 graus e a mínima com 20, sem chance de chover nos 2 dias. E por fim, na cidade de Suzano, a máxima ficará com 26 graus e a mínima com 15, sem chance de chover nos 2 dias e com tempo parcialmente nublado no período da tarde. Deu para ver que a chuva não volta tão cedo, isso porque existe uma massa de ar seco chegando aqui na região. Para os amantes do calor, será um bom fim de semana, mas sempre tenha cuidado com os raios solares no período da tarde. E o governador João Dória anunciou ontem, no final da tarde, a liberação de 50 milhões para as obras de infraestrutura nas cidades de Guarujá, Santos e também São Vicente. Dória confirmou a reserva de mais de 1 milhão para custeio de aluguel social às famílias desabrigadas pela destruição provocada durante as chuvas extremas no início desta semana. Ele gravou um vídeo falando sobre o assunto e nós vamos conferir agora aqui na tela do J+. Olá pessoal, nós estamos aqui no Guarujá. Guarujá foi a cidade mais afetada pelas intensas chuvas que se abateram sobre a Baixada Santista nos últimos dias. Também Santos, São Vicente, Peruíbe e outras cidades da Baixada sofreram bastante. Consequências duras, tristes. O governo do estado de São Paulo está ajudando, apoiando. Nesse momento anunciamos a destinação de 50 milhões de reais para obras, serviços e iniciativas, sobretudo nessas 3 cidades, pela ordem Guarujá, Santos e São Vicente, que foram as cidades que mais sofreram as consequências dessa chuva. Nós tivemos até o presente momento 28 pessoas que perderam suas vidas, 42 pessoas estão desaparecidas. Esse número pode subir nas próximas horas, nós estamos acompanhando e a Defesa Civil a cada hora emite um boletim. Quero mais uma vez me solidarizar com os bombeiros, com a Defesa Civil, dos municípios e do governo do estado de São Paulo, pessoas corajosas, trabalhando 22 horas por dia para salvar vidas. A essas pessoas, o nosso agradecimento e mais uma vez a solidariedade à população de Santos, do Guarujá, de São Vicente e demais cidades aqui da Baixada Santista. O governador também acompanhou os serviços de busca por desaparecidos no Guarujá, que, como foi falado, foi a cidade mais atingida pelos desmoronamentos em morros. As chuvas provocaram 28 mortes e deixaram 42 desaparecidos. E esse número pode aumentar ainda mais, até agora já são 483 desabrigados lá na Baixada Santista. Que tragédia! E o comércio esboça recuperação com alta de 2,2%, apontada por dados apurados no último trimestre de 2019. Veja mais na reportagem do Vinícius Redaelli.
O comércio cresceu 2,2% no quarto trimestre de 2019 na comparação com 2018, de acordo com dados divulgados pelo PIB na última quarta-feira. O setor acompanhou a alta de serviços no trimestre finalizado em dezembro. Em comparação entre o terceiro e o quarto trimestre, houve uma queda e o índice passou de 0,9% para 0%. Mas sem problemas, esse índice mantém a trajetória de queda que ocorre desde 2017 e é algo que os comerciantes já estavam preparados. No segundo semestre do ano passado, a alta do varejo foi de 3%, enquanto no primeiro semestre do mesmo ano foi de apenas 0,6%. Segundo analistas, o setor comercial está alinhado com o PIB, mas contraria a expectativa de que o crescimento de 2019 e 2020 fosse baseado na retomada de investimento familiar. É bom vermos o aquecimento da nossa economia com o comércio se recuperando. Bom, mais uma vez eu quero lembrar a você que nos assiste que temos uma enquete disponível lá no nosso Facebook. A pergunta é a seguinte: em sua opinião, as prefeituras dos municípios têm cumprido o seu papel para a prevenção do novo coronavírus? Entra no Facebook que é TV Mais ABC e vote, porque a sua opinião faz toda a diferença para nós. E com isso nós encerramos o J Mais ABC primeira edição. As nossas reportagens e toda a grade diária de programação estão disponíveis no Facebook TV Mais ABC e também no YouTube, que é TV Mais ABC Oficial. A segunda edição do J Mais vai ao ar às 18 horas com o Leandro Marques e você confere exclusivamente os principais destaques da nossa região. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e tenha um ótimo fim de semana.